Irmãos, nós vamos hoje avançar um pouquinho mais no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus. Mateus, capítulo 6. Nesse ponto da pregação, Jesus vai nos mostrar mais um aspecto diferente a respeito dos bem-aventurados. É bom sempre nós lembrarmos que a pregação começou ali, com as bem-aventuranças, onde Jesus demonstra quem são os verdadeiros servos dele, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros cidadãos dos céus. Porque ele chama esses de bem-aventurados, porque eles vão herdar as coisas eternas. Tá certo? Para a gente ter uma compreensão clara do sermão, nós precisamos sempre lembrar de onde Jesus começou. Nós estamos meditando aqui em vários sermões, várias pregações dentro desse mesmo sermão de Jesus. Ele é completo, ele é amplo no sentido, então vale a pena a gente meditar aos pouquinhos. Aqui, no versículo 19, Jesus vai entrar nesse outro aspecto que eu falei. E ele vai até o final do capítulo. Nós vamos dividir em duas partes. Hoje nós vamos ver a primeira delas, que vai do versículo 19 até 24. Essas duas partes, elas são relacionadas, elas dizem respeito ao mesmo assunto, mas trazem alguns aspectos diferentes, como nós vamos poder ver. Então, versículo 19 diz assim, olha: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, essa primeira parte nós resumimos as duas ideias na primeira: não ajunte tesouros aqui, não se preocupe com as riquezas desse mundo. A segunda parte, parece que Jesus vai um pouquinho além disso, para nos dizer que nem mesmo no pouco nós devemos ficar ansiosos ou preocupados. Tá? Mas isso nós vamos deixar para outra ocasião. Vamos ficar então com essa primeira parte hoje. Não ajunteis tesouros na terra. Jesus está aqui mostrando para os seus discípulos, para nós, que nós não devemos ter essa preocupação em enriquecer. É uma tendência natural nossa, irmãos, de querer estabilidade financeira, de querer desfrutar de conforto e daquelas coisas boas que a vida aqui pode nos proporcionar, não é verdade? Sendo sinceros, quem aqui não quer? Todo mundo quer ter,
E Jesus nem está condenando o crente de ter isso, mas ele está dizendo que nós não devemos ter essa preocupação em ajuntar tesouros aqui. Vamos lembrar que muitos servos de Deus relatados na Bíblia foram bastante prósperos. Não é verdade? Nós podemos falar de Davi, que era um simples camponês, se tornou o grande rei de Israel, construiu um palácio, além de ter o seu conforto ali, ele se tornou rico. Mais rico ainda foi seu filho Salomão, também um servo de Deus, construiu o templo e um palácio mesmo, e desfrutou de muita coisa. Nós vemos a Bíblia relatar a riqueza de Salomão, uma enormidade. Assim como Jó, assim como os patriarcas foram prósperos. Mas, se tem uma coisa que a Bíblia não prega, é a nossa busca pela prosperidade financeira. Ao contrário do que está em moda, em voga aí no meio dos neopentecostais, né? Esse movimento dito evangélico está infiltrado no meio dos evangélicos cristãos, mas eles não são cristãos porque são pessoas que estão lá reunidas, tanto os que lideram as denominações como aqueles seguidores, eles estão lá voltados para a prosperidade financeira. Eles não estão lá em busca de realmente servir a Deus. Eles não estão lá em busca do perdão de Deus, para terem sua salvação e poderem realmente glorificar a Deus. Infelizmente, pelo menos a grande maioria das pessoas engajadas nesses movimentos, elas são materialistas como qualquer ímpio, qualquer incrédulo. Não é isso que a Bíblia prega. A busca pelas riquezas, nós podemos ver que não faz parte do Evangelho. Deus pode abençoar, sim. Como da mesma maneira, o Evangelho não é um evangelho de curas. Tem pessoas também que buscam só pelas curas físicas, materiais. Nós dizemos, Deus faz tanto uma coisa quanto outra. Amém? Deus cura? Sim. Deus dá prosperidade? Sim. Conforme o seu bem-querer, conforme o seu propósito. Deus não é obrigado, não está comprometido a fazer isso para todos. E, aliás, Ele não está comprometido em fazer isso para ninguém. Se Ele faz por algum propósito e por vontade própria. A grande bênção que nós temos, como foi relatado, a nossa grande herança, a nossa grande riqueza, está voltada para as coisas eternas. Amém? O que é que a Bíblia diz? O que é que Jesus diz aqui mesmo no início do sermão? Eu disse agora no começo, não esqueçamos que esse sermão começou lá com as bem-aventuranças, capítulo 5. Bem-aventurados, e nós vemos lá uma série de descrições que sempre apontam para as bênçãos eternas, para as bênçãos espirituais, nunca para as bênçãos terrenas. Bem-aventurados são os que esperam
nessas coisas gloriosas da eternidade, que visam essas bênçãos. E aqui, nesse trecho do sermão, irmãos, Jesus está sendo extremamente coerente com o início da pregação. Uma das coisas que a gente ensina para os jovens no desenvolvimento da pregação é que ela tem que ser coerente, ou seja, cada ponto tem que estar ligado com algum ponto anterior, no mesmo sentido. Você começa uma mensagem e não vai colocar uma coisa aqui e outra nada a ver, você vai desenvolvendo o assunto, não é assim? Não? É? É assim, rapaziada? É assim que vocês estão fazendo? Pelo que eu tenho visto, sim. Jesus também, no seu sermão, ele não fez diferente. Ele vai argumentando e mostrando razões, enfatizando aquilo que ele disse a princípio. Realmente são felizes, são bem-aventurados aqueles que almejam as coisas do porvir. E é por isso que ele diz aqui aos seus discípulos: não busquem, ou seja, não vivam em busca das coisas terrenas, das riquezas materiais. E tem uma razão muito óbvia aí que mostra o contraste que existe entre essas coisas materiais com essas eternas. Ele diz que essas coisas terrenas, esses tesouros terrenos, a traça e a ferrugem consomem. A traça e a ferrugem aqui, elas representam todo tipo de males que destroem as coisas materiais. E se a traça e a ferrugem não consumirem, não corroerem esses tesouros, os ladrões vão roubar. Tudo isso está sujeito. Nós estamos sujeitos a ver acontecer. Pensa bem, né, irmãos? Tudo aquilo que a gente almeja nessa vida, enquanto nós não alcançamos, ela tem um gosto. Aquela coisa que nós sonhamos. No nosso íntimo, nós temos uma ideia assim de que quando nós alcançarmos aquilo, nós vamos ser felizes. Aí, quando isso acontece, e se isso acontece, nós alcançamos aquele bem, é um êxtase, né? Nós chegamos àquele ponto maravilhoso de alcançar aquilo que nós tanto sonhamos. Mas aí o que acontece? Algum tempo depois, já passou aquele êxtase, e nós começamos a ver que aquilo é passageiro. Então nós passamos muitas vezes a nem dar tanto valor mais para aquilo, mas começamos a crescer o olho para outras coisas maiores. Raramente o homem se dá por satisfeito com aquilo que ele tem. Aquela roupa que você tanto sonhou, mas era uma roupa cara, né? Um dia você foi lá e conseguiu comprar aquela roupa. Isso é bem comum entre os jovens. Comprei aquela roupa de marca cara, mas eu consegui comprar ela. Agora dá.
E você até curte por um tempo, mas logo logo aquela roupa vai ser posta para usar em ocasiões menos especiais. Você vai estar batendo ela de qualquer maneira. No começo, né? Alguns são assim, que já compram aquilo, já põe no corpo e parece que não sai mais, né? Outros já... e esses usam até acabar. Outros já usam, a princípio são em ocasiões especiais. Essa é a minha melhor roupa. São costumes antigos, os mais velhos tinham muito disso, né? Não, essa aqui é a minha melhor roupa, essa aqui é roupa de festa, como dizem. Só vou usar para ocasiões especiais. Mas é aquela roupa, né, que você valorizava tanto. Mas dali um tempo, aquela roupa já vai ser usada para você ir trabalhar ou para você ir em qualquer lugar. E quando você for ver, você vai estar fazendo serviços manuais com ela. Senão você vai enjoar e vai doar para alguém. Passou aquela empolgação, né, com aquilo. Assim é com todas as coisas. E se nós não enjoarmos delas, elas vão desbotar. Hoje a gente toma mais cuidados, né, com traça, mas se você, dependendo, né, se for um lugar mais úmido, você deixar guardado alguma coisa há muito tempo lá, a traça pode comer mesmo. Mas o que Jesus quer dizer aqui, quer mostrar, é que essas coisas são passageiras. A traça, a ferrugem, o desgaste dessas coisas aqui. Enxergue que essas riquezas aqui não devem ocupar a prioridade na sua vida, na nossa vida. Porque elas são todas passageiras. As coisas terrenas são passageiras. Às vezes nós temos coisas que gostamos muito e cuidamos bem para ela não se deteriorar, mas vem alguém e toma. A traça, a ferrugem, a inflação, elas corroem. Os ladrões roubam. As coisas terrenas são sujeitas a isso. Mas as coisas eternas, aquelas descritas como o fruto que vai ser colhido pelos bem-aventurados, lá do versículo 3 até 11, 12, do capítulo 5, não tem ladrão que roube, não tem traça que corroa, não tem ferrugem que consuma, porque essas coisas, esses bens são eternos e são assegurados por Deus. Por isso ele diz: ajuntai tesouros no céu, no versículo 20. E justamente ele repete o inverso, para mostrar. No céu, esses tesouros no céu, a traça ou a ferrugem, elas não consomem, e os ladrões também não minam nem roubam. Por que Jesus aconselha dessa maneira? Não perca tempo com essas coisas, com essa busca por essas coisas. Se Deus nos der, amém. Se não der, amém também. Mas o grande problema é revelado a partir do versículo 21. Jesus explica por que nós não devemos ajuntar tesouros na terra. Ele diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Eu diria assim, nós podemos inverter esse versículo também, e ele vai fazer todo sentido, da mesma maneira. Se nós disséssemos, porque onde estiver
o vosso coração, ali estará o vosso tesouro também. Porque é isso que acontece. Se nós colocarmos o nosso coração nas coisas terrenas, é isso que nós vamos buscar. Tesouro terreno. E vamos esquecer e não ter tempo para visar as coisas eternas, aquelas que têm valor eterno. Se nós tivermos como tesouro, ou seja, como aquilo que é precioso para nós, essas coisas terrenas, nós vamos ter o nosso coração desviado, desvirtuado do verdadeiro objetivo da vida cristã. Nós mencionamos servos de Deus na Bíblia que foram enriquecidos por Deus, mas eles não tiveram seu coração voltado para essas coisas. Irmãos, ao longo dos séculos, Deus tem dado prosperidade a outros servos dele também. Como diz Paulo, lá aos Coríntios, não são muitos os nobres no nosso meio. Não são muitos que fazem parte da nobreza, não são muitos os ricos, mas existem. Irmãos um pouco mais abastados, mais prósperos. Mas irmãos que não colocaram seu coração nessas coisas. Deus deu. E muitos deles, nós louvamos a Deus por isso, muitos desses têm sido usados para aplicar essas coisas, esses bens terrenos que Deus tem dado a eles. Em grande parte eles têm voltado e dedicado, consagrado isso ao uso das coisas espirituais. Ou seja, apesar de Deus ter dado riquezas terrenas para eles, eles têm visado os tesouros celestes. Eles têm visado ainda assim as coisas eternas. Pessoas que investiram muito dos seus bens, dos seus ganhos, investiram na pregação do Evangelho, auxílio a missionários, compra de Bíblias, material evangelístico. Às vezes, irmãos, até algumas coisas não são muito reconhecidas por muitas pessoas, porque não são feitas por grandes instituições. Vez ou outra eu vejo relato de alguns irmãos que realmente deixaram um legado de que aplicaram essas coisas na sua vida. Já há alguns anos atrás eu li o relato de um irmão. Ele era advogado e na época ele tinha uma Caravan. Alguns talvez vão lembrar, né, da GM, da Chevrolet, aquela Caravan, do Opala, né? Aquela perua enorme. O porta-malas dela era quase uma caminhonete. E aquele homem, aliás, não era Caravan, desculpa, maior do que essa, era veraneio. Bem maior. Era veraneio, desculpem, errando o carro aqui. Mas ele lotava a veraneio dele de Bíblias. E ele ia para cidades, visitar cidades do interior com uma equipe, e eles
pregação e distribuía gratuitamente Bíblias. Tudo às custas dele. Ele tinha condições de se voltava para isso. Usava dos seus recursos para essas coisas. Então, nós podemos ver que não era alguém que estava almejando as riquezas para si, as riquezas terrenas. E se Deus deu, ele estava buscando aplicar aquilo nas coisas que frutificassem para Deus, para a obra de Deus. O coração dele certamente não estava nas riquezas. Homens assim, o coração desses homens não estava nas riquezas, embora Deus tenha dado riquezas a eles. O problema é nós colocarmos o nosso coração nas riquezas, nos tesouros dessa vida. Essa busca ensandecida por ser e ter, que os homens cada vez mais propagam. Irmãos, por uma série de motivos, eu diria assim, quanto menos a gente assistir televisão, melhor. Por uma série de motivos. Além do tempo desperdiçado, com muitas coisas fúteis, inúteis, nós somos bombardeados por coisas que sujam nossa mente, não é verdade? Mas existe um terceiro motivo para não gastarmos tempo em televisão, entre outras coisas. É como nós somos bombardeados por ofertas de coisas para nós comprarmos. Tudo que você começa a olhar, a propaganda sempre passa aquela mensagem: você precisa ter isso. Esse é o melhor. Você não pode passar por essa vida sem ter esse carro, essa roupa, isso ou aquilo. Se você não comprar desse apartamento, você não vai dar o conforto, né, e a paz que a sua família merece ter. As coisas sempre são assim. E as pessoas se matam, vivem uma vida voltada para o trabalho, para ganhar dinheiro, para ter aquelas coisas, para ostentação, ou simplesmente por busca do conforto material. Cada um tem lá seus motivos, mas muitas pessoas se endividam e passam a vida inteira pagando para ter uma coisa, porque eles querem tesourar aquelas coisas. O coração delas está tão depositado naquilo, tão voltado para aquilo, que elas são enganadas, iludidas por isso. E nós somos iludidos pelos bens, como eu disse no começo, perguntei, quem aqui não quer estabilidade, conforto? Todo mundo quer. Muitos crentes são levados por se entregarem nessa busca louca pelas coisas terrenas, na busca da chamada estabilidade. E absolutamente, irmãos, em termos terrenos, estabilidade é uma coisa que não existe. Não existe estabilidade. Existe estabilidade enquanto Deus der. Tanto pobres quanto ricos não têm estabilidade. Tudo pode ser tomado, tudo pode acabar. Países ricos, nós estudamos há pouco tempo, lá em Daniel, vimos aqueles impérios, os grandes impérios, ricos. Vocês perceberam como eles foram prósperos, como eles cresceram, como eles dominaram? E vocês perceberam também como eles passaram? Quantas grandes empresas que existiam
e que já não existem mais. Os mais jovens talvez tenham visto poucas, mas o pessoal da minha idade, assim um pouquinho mais experiente, já viu muito. Nós poderíamos enumerar em uma série de marcas, se a memória ajudasse, nós poderíamos falar de um monte de coisas que existiam e eram fortes. Mapping, Mesbla, lojas, né? Quanta coisa grande que existia e a gente pensava, isso nunca vai acabar, e acabou. Grandes empresas, homens ricos que terminaram na bancarrota, não deixaram nada. E os que deixaram, seus filhos foram as traças que corroeram. Lá no interior, eu vi muito disso. Lá fica bem claro. Muitos dos antigos foram para aquela região, trabalharam, compraram uma faixa de terreno e com o trabalho deles adquiriram outras faixas, fizeram sítios maiores, compraram 1, 2, 3. Alguns se tornaram fazendeiros e quando eles entregaram para os seus filhos destruíram tudo. Hoje os filhos, os netos desses homens estão trabalhando de empregados, ganhando uma mixaria lá ou em outro lugar por aí, porque nem puderam ficar lá. Os bens dessa terra aqui, eles passam, é tudo passageiro, é ilusório. Não vale a pena colocar o coração nessas coisas. Jesus diz que a candeia do corpo são os olhos, versículo 22. A candeia é aquele lugar onde era colocado a luminária, o velador. Ou melhor, a candeia era pendurada no velador para iluminar a casa. Jesus está dizendo aqui que os olhos são aquela candeia que estão lá para iluminar todo o nosso corpo. Ou seja, estão colocados ali, né, no velador do nosso corpo para iluminar todo o nosso corpo. O que Jesus quer dizer com isso? É óbvio que é uma coisa figurada. Mas ele quer dizer que onde nós colocamos nossos olhos, nós voltamos nossa atenção para aquilo. Sempre que você presta atenção em alguma coisa, você vai olhar para ela. Quando um pregador quer atenção, ele chama, olhem para mim, né? Quando a gente vê que está todo mundo disperso, tal, começa um olhar para o teto, lá para fora, para o chão, você vê que o pessoal começa a dispersar, mas quando estão olhando para a gente, pelo menos a gente presume, estão ouvindo, estão prestando atenção. Porque assim, a nossa tendência é voltar os olhos para onde nós estamos focando nossa atenção. Logo, nós colocamos nossa atenção naquilo, e isso vai levar a que nós coloquemos nosso coração naquelas coisas também. Nós olhamos para alguém que está falando, passamos a prestar mais atenção e ouvir, e possivelmente absorver aquilo que está falando. Jesus está dizendo, num sentido que pode ser negativo, se nós ficarmos olhando para as coisas terrenas, nós vamos alimentar o nosso corpo de desejo por essas coisas terrenas. E nós vamos colocar nosso coração nelas. E isso vai ser um grande problema para nós. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo
terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, ou seja, vai ser obscurecido, vai ser escuro. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Jesus ainda enfatiza aqui que trevas profundas você vai ter em você, um vazio, porque você vai estar voltado para as coisas materiais. Olha, isso é coisa que para o incrédulo pode ter valor. É óbvio que o incrédulo, ele deposita toda a sua atenção, seus olhos estão voltados para as coisas terrenas, para alcançar essas coisas. Mas isso não é natural para aquele que se diz um cristão. Que trevas profundas há naquele que se diz cristão, mas ele também tem seu coração colocado nas coisas terrenas. O tesouro dele está nesse mundo. Irmãos, nós devemos considerar onde é que está o nosso tesouro. Está na terra ou está no céu? A Bíblia diz que para os crentes está guardado nos céus. Tudo que realmente é nosso está guardado nos céus, preservado por Deus, aguardando o momento em que Ele vai nos dar essas coisas. Os bem-aventurados vão herdar todas essas coisas. Leia as bem-aventuranças. Recapitule essa parte da pregação. Mas se nós dizemos que somos parte desses bem-aventurados, mas se nós vivemos aqui na prática com os olhos voltados para as coisas desse mundo, ou seja, o nosso tesouro, na verdade, está aqui. Depois, a gente pensa, as coisas eternas são secundárias para nós. Não é assim que vive o mundo? Primeiro eu vou fazer isso e aquilo. Depois eu vou procurar uma igreja. Depois eu vou me preocupar com Deus. Depois eu vou me preocupar com acertar a minha situação com Deus. Na verdade, eles têm todo o coração voltado para essas coisas aqui. Eles não têm tempo para Deus, porque o tesouro deles está aqui. E muitos que se dizem crentes, seguidores de Jesus Cristo, também eles dizem isso, mas o tesouro deles está aqui. Que trevas grandes são essas para esses? Não há luz, porque os olhos deles estão voltados para as coisas desse mundo. Nós estamos voltados para a justiça de Deus, na busca, a sede e fome e sede de justiça. Nós visamos realmente aplicar o amor de Deus nas nossas vidas. Nós queremos de verdade honrar a Deus na nossa vida. Nós queremos realmente propagar essa palavra de salvação do Evangelho para outros. Nós queremos ver pessoas salvas. Nós queremos ver nossos irmãos servindo melhor, com mais alegria, prazer a Deus? Ou isso é secundário para nós? Porque aqueles que estão olhando para os tesouros eternos, eles estão vivendo dessa maneira, eles estão buscando essas coisas. Eles estão buscando construir suas vidas e conduzir suas vidas dentro daquilo que Deus quer para eles. E esse é o grande tesouro para eles. Jesus viveu nesse mundo para fazer a vontade de quem? Do seu Pai. Amém.
E assim ele mostra que aquele que busca juntar tesouros eternos, também o seu prazer está aqui em viver para fazer a vontade do seu Pai Celestial. Jesus conclui essa parte deixando bem claro, irmãos, que não há meio termo. Então notem, quando nós dizemos, existem 3 categorias de pessoas, supostamente: o incrédulo, o ímpio, o crente, o bem-aventurado. Mas no meio desses dois se colocam alguns, ou muitos, que se dizem fazer parte dos cristãos, mas eles vivem aqui como ímpios. E eles querem servir a 2 senhores. Eles não sabem se eles buscam as coisas eternas ou as coisas terrenas. E eles acabam se voltando para aquelas mais imediatas, que são as terrenas. Por quê? Porque o coração deles não está nas coisas eternas. E Jesus assevera aqui, concluindo essa parte do sermão, com uma afirmação bem dura. Ele diz: ninguém pode servir a 2 senhores. Não tem como você viver assim, não. Isso não funciona, não existe. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Quer dizer, ou você odeia o mundo e ama a Deus, ou você faz o contrário, odeia a Deus e vai se dedicar ao mundo, né? Despreza a Deus, odeia a Deus e vai se dedicar e vai amar o mundo. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa palavra Mamon é associada a uma divindade. Há controvérsias, a gente não pode afirmar. Alguns dizem que de fato é a personificação de uma divindade pagã. Outros dizem que não existe esse Deus, não existe relatos desse Deus, dessa divindade. Mas Mamon é a representação do Deus das riquezas, é isso que quer dizer a palavra. Tá? Então até algumas versões não trazem o nome Mamon como sendo um nome próprio, embora esteja indicado dessa maneira no original, mas ele está voltado para identificar o Deus das riquezas desse mundo, dos tesouros desse mundo. O que importa aqui realmente é isso, é que Jesus está dizendo: você não pode viver para servir ao mundo e a Deus. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou vice-versa. Você não pode estar aqui com o coração nas 2 coisas. Você vai ter que escolher. Ou seu coração está nas coisas eternas ou nas desse mundo. Ah, mas não dá para eu amar as 2? Não dá. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. É o ensinamento bíblico. É uma exortação para nos esclarecer. Então não posso ter nada? Pode, se Deus der. Trabalhe honestamente, seja responsável. Mas a prosperidade vem de Deus. Sabe, tem muita gente muito competente, muito capaz, inteligentíssimo, e não tem nada. Tem gente que não tem nada de especial e faz fortuna. A vida é assim. Ou porque Deus abençoou, ou porque Satanás enganou, prendeu aquela pessoa com as riquezas. O fato é que muitas vezes as riquezas
fazem mais mal do que bem na vida das pessoas. E eu já falei sobre isso em outras ocasiões aqui. E Jesus está alertando aqui nesse aspecto. As riquezas, quando se tornam a nossa busca, o nosso tesouro, elas vão ser um imenso mal, porque elas representam que há trevas imensas em nós e que nós estamos servindo a Mamon. Nós estamos buscando a Mamon e não a Deus. Então nós devemos levar a sério isso, não a juntar tesouros aqui na terra. Notem, mais uma vez, só para deixar bem claro, Jesus não está dizendo, e nem nós estamos dizendo, que se Deus te abençoar e você começar a ganhar bem, vamos dizer, você ganha um bom salário, você monta um negócio e vai bem, que você, não, eu não posso juntar tesouro, então eu vou jogar dinheiro fora. Né? Isso é loucura, é tolice. E nem está dizendo que você tem que gastar tudo isso, e nem ele está propriamente dizendo que você tem que distribuir para todo mundo. Mas que você saiba fazer uso, se Deus te der, mas acima de tudo que seu coração não esteja nem para adquirir, nem depois que você tiver, que o seu coração esteja naquilo. Aquilo é o seu tesouro que vai ocupar a sua vida, vai ser a prioridade na sua vida. As coisas eternas têm que ser prioridade para nós. Como é que nós vamos ter as coisas eternas? Temendo ao Senhor, crendo em Cristo Jesus e assim seguindo seus ensinamentos, sendo humildes, pobres de espírito, sendo humildes, lamentando nosso próprio estado, reconhecendo nossa condição de pecadores. Bem-aventurados os que choram, sendo mansos. Não precisamos lutar para alcançar as coisas das pessoas, brigar. Nós vamos herdar a terra na eternidade, vivendo aqui com fome e sede da justiça, da palavra de Deus, mantendo nossos corações limpos, bem-aventurados os limpos de coração, santificação, irmãos, busca de santificação. Isso é pensar nas coisas eternas, porque os limpos de coração, eles verão a Deus, e sem a santidade ninguém verá a Deus. Sendo pacificadores, suportando a perseguição. Nós pregamos hoje de manhã sobre a perseguição, suportando a perseguição por causa da justiça. Quando nós vivemos dessa maneira, nós estamos visando as coisas eternas, não as desse mundo. Não dá para viver as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Tenha certeza disso. Não tem um jeitinho de fazer isso, meio termo, ou de fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ou é uma coisa ou é outra. Então Jesus está dizendo, os bem-aventurados são aqueles que colocam seu coração nas coisas eternas e o seu tesouro está nos céus. Que o nosso tesouro seja aquele que está lá nos céus, irmãos, guardado por Deus, guardado por Cristo para nós. Não esses tesouros terrenos aqui, que a traça, os impostos, os ladrões, a ferrugem, tudo consome, tudo leva. Amém?